Então, veja, primeira providência, transformar as eleições num embate plebiscitário de natureza programática. Se eu apresento uma proposta de reforma tributária, levo todas as bordoadas, sou isolado pelo sistema, sou banido até do direito de participar, se depender de alguns pseudodemocratas no Brasil, que só condenam o fascismo dos outros. E ainda assim o povo me leva para a vitória, significa que o que vai ganhar sou eu e um conjunto muito claro de ideias. Isso diminui muito a distância entre o presidente que quer reformar o país e um parlamento que está atomizado ao redor de pequenos interesses locais. Segundo, o tempo da reforma. Todos nós conhecemos como é que opera a presidencialismo brasileira. Tem ali 6 meses mágicos, em que o presidente da República recém-eleito tem o país na mão. O Congresso é absolutamente generoso em aceitar, em agasalhar praticamente tudo que o presidente queira fazer. Relembremos, Fernando Henrique com o Real tinha o país na mão para fazer o que bem quisesse, entendesse, não propôs nada naquele ano mágico do primeiro ano do mandato. Trocou a reforma do país pela reeleição e, a partir daí, nós sabemos o desastre que aconteceu. O Lula teve um momento que tinha um país na mão. Olha que coisa extraordinária, um presidente vindo do fundo do Brasil pobre, chega à presidência da República, um líder operário, tinha o país inteiro na mão, chegou a frequentar 80% ou 85% de popularidade, como também não tem concepção, não propôs absolutamente nada para a gente culpar o Congresso. É mentira. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, ninguém propôs nenhuma reforma estrutural para o país. Então, veja, propor nos 6 primeiros meses, aproveitando aquele momento plebiscitário que o presidencialismo ciclicamente oferece ao nosso poder presidencial. Terceiro, negociar. Negociar é um elemento central da democracia. Eu sou um democrata, não sou candidato a ditador, nem candidato a imperador do Brasil. E negociar, abro logo parênteses, com quem quer que o povo eleja. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dialogar com pessoas diferentes de mim, mesmo esses que eu cito exemplarmente, como elemento, não estou atacando particularmente ninguém, eu estou mostrando que a governança política do Bolsonaro, do Lula e do Fernando Henrique é rigorosamente a mesma, sendo pessoas diferentes, embora as práticas sejam cada vez mais iguais, inclusive gabinete do ódio, comportamento fascista, roubalheira, sabe, corrupção, tudo isso, infelizmente, é um traço comum do Bolsonaro e do Lula. Se o Lula está no campo da democracia, e evidentemente está, e o Bolsonaro está no campo da não-democracia, isso faz uma diferença importante. Mas o resto é tudo igual. E eu quero mudar o país para o futuro. Então, veja, negociar sim, só que agora, ao invés de eu negociar nos gabinetes escondidos de Brasília, eu vou convocar um generoso novo pacto nacional, redesenhando a federação falida. 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados na linha da irresponsabilidade fiscal, que enfim, com a tendência de investimento zero. Minas Gerais está com a liminar sem pagar a dívida federal, São Paulo ficou pendurado numa liminar sem pagar a dívida com o governo federal, Rio Grande do Sul com a liminar sem pagar a dívida federal, e Rio de Janeiro também absolutamente quebrado. Só para dar exemplo de 4 estados centrais da Federação Brasileira. Então, eu vou dizer, olha, eu vou redesenhar o Pacto Federativo, esses 15%, 12% de receita corrente líquida que cada um dos estados está mandando, e municípios, está mandando para Brasília, eu vou deixar na mão dos governadores contra um acordo de mobilizar uma mediação nacional pela reforma do país naqueles 6 primeiros meses, reforma essa que eu terei pactuado antes nas eleições. E, por fim, e somente naqueles assuntos onde persistiu o impasse, 4ª e última providência, tirar da letra morta da Constituição a ideia de chamar o povo para votar diretamente aquelas reformas institucionais cujo impasse persista. Eu imagino, por exemplo, que a reforma tributária no Brasil só passa por um plebiscito popular. E esse plebiscito popular não é contra o Congresso, é para proteger o Congresso dos lobbies e grupos de pressão de uma federação absolutamente caótica, sem o que nós não vamos restaurar a racionalidade econômica do país. Essa é a minha solução. Então, um gesto, abrir mão da reeleição para que eu possa acertar a mão reformando o país, e não ser beneficiado pessoalmente por isso, propor um plebiscito programático agora nas eleições, propor nos 6 primeiros meses, fazer uma negociação com os partidos e deputados, com a mediação dos governadores e prefeitos, em troca do redesenho das finanças estaduais e municipais colapsadas e, persistindo o impasse, mandar plebiscito popular. Agora, Ana Maria Campos, ministro, por gentileza. Bom dia, ministro. Eu também queria agradecer a sua participação. É muito bacana ver essa disponibilidade de apresentar suas propostas e discutir isso abertamente. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao Ciro.
ao Ciro Gomes. O senhor é conhecido por ser um político que reage, às vezes, com contundência a provocações, bem firme e, às vezes, até agressivo. Como é que a sua personalidade pode te ajudar e te atrapalhar sendo presidente em momentos de crise no Brasil? O sistemão no Brasil, Ana Maria, gosta muito de qualificar quem não tem qualidade para empacotar falsos líderes no país. Vamos examinar aqui. O Collor foi vendido pelo sistemão como um moralizador do Brasil, caçador de marajás. Agora o Bolsonaro foi vendido como um moralizador que ia salvar o país da corrupção generalizada, verdadeira do PT e da crise econômica do PT. Então o sistemão, ele faz isso, ele empacota ao gosto do freguês as figuras, independentemente de elas serem quem são ou não são. E no meu caso, eu sou uma pessoa que o sistema odeia. Mas não é porque eu sou isso ou aquilo. É porque simplesmente, e eu não sou nada contra particularmente ninguém. É que no Brasil, por exemplo, o modelo tributário que eu advogo, em linha com as melhores práticas internacionais, olha eu aqui tentando transformar minha participação num plebiscito programático, em linha com as melhores práticas internacionais e em linha com a melhor literatura, o sistema tributário brasileiro é o mais injusto e trágico do mundo. Uma cidadã, dona de casa, diarista, no Distrito Federal, na Ceilândia, paga 40% de impostos indiretos no seu consumo básico, de telefonia, de energia elétrica e na comida e no transporte. E os super ricos no Brasil não pagam nada. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só no Brasil a progressividade do imposto de renda faz um brasileiro com R$ 2.050 de salário começar a pagar imposto de renda e um artista, um futebolista, um futebolista é o novo, um atleta de nomeada, um grande apresentador de jornais televisivos, etc., ganha R$ 1 milhão e paga 27,5% ou 15% na pessoa jurídica. Eu estou falando sobre tudo isso, claramente. Não sei se você sabe, mas os importadores de queijo suíço, salmão e filé mignon, que no caso não é importador, por lobby, conseguiram introduzir na cesta básica do povo brasileiro esses produtos para não pagar PIS e COFINS. Sabe quanto é a renúncia fiscal desses produtos suntuários? R$ 8 bilhões por ano. Eu acabo isso no primeiro dia do meu governo. Então eles estão todos enlouquecidos. Aí olham para a minha biografia e vão aplicar o chavão. É corrupto. Comigo não dá, 40 anos, governador, prefeito, ministro da Fazenda, controlei a economia do Brasil, ministro da Integração Nacional, consegui construir o projeto de integração do Rio São Francisco, percebe? E não tenho um processo na vida. Nada mais é do que a minha obrigação, mas a mim não dá para me chamar de corrupto. Já tentaram de todo jeito e eu sou limpo porque, como diz o Gael, meu filho, eu se garanto. Depois incompetente, que é outro jeito de fazer. Não, aqui no Brasil a apologia da ignorância faz com que a gente eleja um presidente que se gaba de não entender nada de economia, de não entender nada de aritmética e não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política e vive aí fazendo essa simulação de pseudo-afinidade com o povo, porque o nosso povo não teve direito de estudar, de aprender ou de se treinar para ser presidente da República. Assim é o Lula. O Lula tem uma concepção de vida absolutamente vinculada à apologia da ignorância, mas tem esse charme, esse carisma e nós vamos levando as coisas desde 1989. O mesmo candidato. Eu vejo gente dizer assim, olha, o Ciro tem presunção de querer ser o candidato e tal, devia abrir mão. Espera um pouquinho. Todas as eleições brasileiras da redemocratização até aqui, um país de 212 milhões de habitantes, só tem uma pessoa, com todas as gravíssimas contradições de corrupção. O Lula não aprendeu nada, o Lula está agarrado com o Eunício Oliveira, vocês todos aí conhecem o Eunício Oliveira, mas o Eunício Oliveira ganhou da Petrobras R$ 1 bilhão de contratos sem licitação. O nome da empresa é Manchester. Aí o Lula quer fazer de conta que não tem corrupção. Eu denunciei para ele. O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, todo mundo viu que era ladrão. O Lula entregou, botou o Michel Temer na linha de sucessão. E está fazendo a mesma coisa. Está agarrado com o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões de reais em malas com dinheiro, que chocaram a opinião pública brasileira. Imagina, um jovem da periferia com fome, vê na televisão que um político está com 51 milhões de reais e que um centavo daquele dinheiro ali tirava a fome dele do coisa. Isso é o Lula. E tudo bem, agora a burguesia brasileira é o seguinte, nós vamos ter agora uma tarefa só, derrotar o Bolsonaro. Não. A tarefa aqui é dupla. Entender o que elegeu o Bolsonaro é derrotar o Bolsonaro, os valores que o levaram ali e construir uma coisa nova no lugar para que não nasça outro e piorado Bolsonaro. Essa é a grande questão. Então,
não tendo o que dizer de mim, vão para o temperamento. Agora, uma parte disso, humildemente, eu reconheço que eu dei pezinho, eu dei razão para fazer. Por quê? Vocês leram aí minha biografia. Meu último mandato público, minha última representação popular, aconteceu no longínquo ano de 2006. Eu fui o deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil. E de lá para cá eu fiz uma opção pela vida particular. Percebe? Eu ando no meu próprio carro, eu não ando com segurança, e eu vou para as filas de avião. Quem viu o Lula nos últimos 20 anos numa fila de aeroporto? Ninguém viu. Eu estou exposto. Aí eu não ando com segurança, não tenho aparato, não gosto disso, vou para os restaurantes, vou para os bares e de vez em quando tem uma provocação. Aí na última vez agora que justifica isso, eu estava convidado, passeando numa feira, despreparado ali de qualquer maldade e tal. Um camarada vem do meu lado e eu fui me virando, saindo de perto, não sei o que é o que se recomenda. Daí a pouco ele achou pouco, claramente pago para fazer isso, chamou minha mulher de vagabunda. Ora, tudo bem, agora eu sou pré-candidato, vocês não vão mais ver acontecer, porque agora eles vão me cercar. Daqui a pouco o partido vai alugar um jatinho para mim e eu vou começar a andar cercado de segurança. Eu não gosto disso, mas eu vou aceitar fazer isso para poder não dar mais esse pezinho de que um homem comum como eu, né, agora porque virou candidato, tem que perder essa comunhão da vida normal, da vida do povo, que é a vida que eu gosto. Agora, uma perguntinha, Ana Maria. Eu, governador, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, mediei o conflituosíssimo projeto de integração de São Francisco, transposição de São Francisco, prefeito de uma capital, nunca cometi uma arbitrariedade na vida. Nunca usei a polícia para reprimir uma manifestação, nunca, pelo contrário. Sou talvez o único caso, não é? Então, essa é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa comum, sujeita a provocações da vida, vou me proteger mais agora, e um homem público que tem toda a serenidade e equilíbrio. Agora, ninguém peça para eu trocar o meu sangue por sangue de barata no país que mais produz comida no mundo e que condena hoje 129 milhões de pessoas à desnutrição. A continuidade da nossa conversa foi a seguinte: eu disse que, por isso que a minha pergunta foi se a sua personalidade, o seu perfil como podem te prejudicar, mas também como podem te ajudar. Podem te ajudar também, não é? Eu acho que sim, porque as pessoas percebem que eu não embruteci. Eu permaneci uma pessoa, sabe, que não transformei a política em meio de vida, não guardo conveniência. Você acha que se eu tivesse me assumido o compromisso, né, com esse pacto de assalto ao cofre da economia popular brasileira, eu já teria sido presidente do Brasil? O problema é que eu não quero ser presidente do Brasil vendendo a minha alma, como todos os que me antecederam aí fizeram. Eu quero ser presidente para mudar o Brasil e, sabe, ir para um lugar na história em que emancipei o povo brasileiro. E para isso precisa coragem, determinação, não ter rabo preso na mão de ninguém. Aqui a palavra aos colegas. Eu queria, vou passar aqui, o pessoal, o público que está nos assistindo está enviando perguntas. E chegou uma pergunta aqui, se o senhor acha viável a proposta do ex-presidente Lula de furar o teto de gastos. Como é que o senhor vê essa questão? E também tem uma outra pergunta, que é a seguinte: a diferença de spreads entre os ganhos dos investidores e as taxas de juros dos empréstimos faz do sistema bancário brasileiro mais lucrativo. O tabelamento dos juros ou a utilização de plataformas via fintech não permitiria essa redução dos spreads e, por conseguinte, dos juros dos empréstimos? O que o senhor acha disso? Bom, primeiro, quem se levantou contra o teto de gasto não foi o Lula. O Lula ficou calado até recentemente, quando agora está precisando ver absurdo que foi ele botar o Michel Temer na linha de sucessão, porque o teto de gasto não caiu do céu, nem de Marte. O teto de gasto caiu da governança política que o Lula ela se rendeu e está agora com conchavos amarrado. O Lula não tem condição de mudar absolutamente nada. Anotem aí, eu quero muito salvar o Brasil, vou lutar no limite do meu entusiasmo, do meu amor, da minha paixão, porque eu acredito que essa é a minha missão e amo o povo brasileiro. Mas se por acaso o Lula ganhar, eu pergunto a todo mundo que está me ouvindo, será que o Brasil amanhece capaz de se reconciliar, de encerrar esse clima de ódio, agressividade, não é, que ele produziu do nós contra eles, gerando aí o bolsonarismo boçal e selvagem que nós estamos assistindo no país? Será que o Lula, com esse monte de conchavo, comprometido com tudo que é atraso da vida brasileira, vai ter condição de mudar uma linha sequer? Se sim, por que ele não fez isso nas oportunidades que teve?